ninguém durma aí pós-almoço, então a gente pensou numa apresentação o mais dinâmica possível. E nesse sentido eu agradeço muito o Heron pela amizade, tempo que trabalhamos juntos aqui em Varginha também, um tempo muito especial, e partilhar com vocês algumas experiências. Ninguém detém todo o saber, o que a gente tem é, na verdade, algum conhecimento aí que pode ser aplicado ou não, segundo cada realidade. E para começar essa nossa tarde, nós vamos começá-la filosoficamente, né? Há um mito que eu acho que nos cabe muito a reflexão, que é justamente esse mito da caverna. Eu sempre gosto de iniciar com os meus alunos a reflexão nesse sentido aí de ideias de senso comum e de ideias pré-fabricadas. Então, por muito tempo, na odontologia, um pouco pelos meios de formação que a gente valoriza, então a gente tem uma valorização muitas vezes excessiva da prática clínica, não que ela não seja importante, ela é fundamental para resolver uma série de problemas. Mas muitas vezes o enfoque da formação do dentista, ou do TSB, ou do SB, é em como realizar procedimentos. Então, a gente vê aqui uma massa no senso comum que se deixa conduzir pelas impressões que são projetadas por aqueles que formam opinião. E, na verdade, quando a gente rompe esse grupo da caverna de ideias pré-fabricadas, e isso se faz através do conhecimento, de fato, a gente tem a liberdade de enxergar o mundo lá fora com os nossos próprios olhos. E aí é importante a gente pesquisar, a gente ler, a gente refletir, a gente se libertar de ideias preconcebidas. Então, acho que a odontologia e a saúde bucal pública, ela precisa se reinventar e valorizar aquilo que, de fato, ela se propõe. Então, muito mais do que realizar procedimentos clínicos, o nosso enfoque principal é em cuidar de pessoas. E aí eu trago essa mesma imagem do mito da caverna para o mito odontológico de achar que tudo se resolve na alta rotação. Então, a alta rotação parece que é o primeiro instrumento que o dentista compra ali na graduação, que tem um valor muitas vezes elevado, que faz com que muitas pessoas que vão cursar odontologia tenham dificuldades, os equipamentos são de fato muito elevados, mesmo para quem, como eu, estudou em escola pública, e a gente começa a ter uma prática centrada na alta rotação, por mais bonitinha que seja essa imagem de alguém abraçado a um dentinho, é preciso a gente entender que, além do dentinho que a gente desenha nos cartazes, né? A gente precisa reintroduzir esse dente numa boca. E reintroduzir essa boca num corpo. E reintroduzir esse corpo em uma sociedade. Então, mais do que um dentinho, a odontologia não cuida de um dentinho feliz ou triste. Ela cuida de uma boca que está dentro de um corpo, que está dentro de uma sociedade, que está dentro de um contexto social. E aí o primeiro mito que a gente precisa romper, e esse tempo de pandemia pode nos ajudar a avançar por outros caminhos que às vezes a gente não conhecia, é justamente entender que a prática clínica não é o nosso único foco. O único local de fazer saúde bucal não é o consultório mocho. Há outros caminhos, e justamente o caminho de promoção da saúde que a gente pode seguir e que a gente pode, juntos, vislumbrar possibilidades reais. E aí, para falar isso, não dá para a gente poder falar desse contexto todo se a gente não falar de determinantes sociais. Quando a gente tira o dentinho feliz ou triste do contexto e passa a enxergar o indivíduo dentro de uma comunidade, a gente começa a perceber, por esse modelo que a gente chama de determinantes sociais em saúde, que os fatores de vida individuais, eles interferem no adoecimento. Sim, a gente sabe que tem condições hereditárias, que tem condições genéticas que interferem na saúde e na saúde bucal.
mas eles são de longe o único fator. O fator biológico não é o mais preponderante, porque hoje, quando a gente fala em adoecimento bucal e promoção da saúde, a gente tem que entender que as doenças não se manifestam igualmente nas populações. E aí nós temos fatores fundamentais dessa desigualdade relativa às condições de moradia, de acesso aos serviços de saúde, de acesso à água tratada e saneamento, as questões de desenvolvimento, de trabalho, de educação, de agricultura, de produção de alimentos, ou seja, fatores socioeconômicos, culturais que interferem no modo de vida das pessoas. E hoje, bem claramente, quando a gente percebe, por exemplo, as crianças livres de cárie aos 5 anos, há uma faixa considerável de crianças livres de cárie aos 5 anos. Mas a maior parte dessas crianças, elas têm condições socioeconômicas diferentes, o que a gente chama aí de polarização. Então, à medida que a gente melhora alguns indicadores, a gente concentra a doença em outras pessoas. E justamente essa concentração marca a desigualdade. É o que nós estamos vivendo também hoje no Brasil. Quando a gente segrega as mortes pela Covid-19, nós vamos perceber que essa doença, apesar de ser um agente viral, o SARS-CoV-2, ela é uma expressão da desigualdade, daqueles que não têm acesso à UTI, que não têm acesso a tratamento, daqueles que não têm condições, muitas vezes, de cumprir um isolamento porque precisam sobreviver. Então, para fazer promoção da saúde, o primeiro contexto que a gente tem que entender é este. E aí entender que promoção da saúde, ela rima, ela casa com comunidade, ela casa com força, com coragem, com esperança, com acolhimento, com vínculo, com trabalho, com paz, com humildade, com família, com amor, com união, com perseverança, enfim, com vida. Então, não dá para falar em promoção da saúde pensando só no dentinho feliz ou no dentinho triste. Nós temos que expandir aí a nossa mentalidade para entender esses conceitos e pensar como a gente pode, nesse período de pandemia, promover, de fato, qualidade de vida e intervir em fatores que são, de fato, relevantes. E aí, é importante a gente pensar, nós vamos falar bastante aqui de estratégias para atuação por meio de tecnologia. Mas eu não poderia falar de tecnologia sem a gente pensar nesse conceito de igualdade e de equidade. Então, se eu tenho aqui pessoas de diferentes condições e eu trato-as igualmente, se eu trato igualmente, eu vou estar privilegiando aquele que já tem possibilidade de ter acesso, aqui no caso a visualizar uma partida, posso intermediariamente beneficiar alguns e outros vão ficar excluídos. Já a equidade, ela significa dar a cada um segundo a sua necessidade. Ou, numa outra forma de abordagem, tratar desigualmente os desiguais, na medida que eles se desigualam. Então, é preciso ter um cuidado, e nós vamos trabalhar um pouquinho disso, de que a promoção da saúde por meio de tecnologia não possa promover uma desigualdade, dando conhecimento para quem já tem e deixando de lado aquele que não tem esse acesso. Então, a gente vai ter que pensar de cara em duas abordagens. Uma abordagem para aquela população que tem acesso à tecnologia da informação e da comunicação e para aquela população que não tem acesso. Então, é importante a gente não acentuar as desigualdades, mas, sobretudo, nesse tempo de pandemia, intervir sobre elas, usando as ferramentas que a gente dispõe, mas promovendo diferentes tipos de abordagem e nunca confiar num modelo único como a salvação ou a única possibilidade. Na verdade, a gente vai adquirindo ferramentas que vão contribuindo para o trabalho, seja da SB, do TSB, do cirurgião dentista, da equipe de saúde da família, da equipe de atenção primária como um todo. E aí, esse modelo aqui, que é britânico, que eu gosto muito, né?
e que acaba sendo para nós também um modelo de pensamento nesse momento também que estamos vivendo, é justamente quando a gente pensa que o ideal na saúde é a gente contratar mais pessoas para remover mais pessoas para um ambiente hospitalar para curar ou para salvar aqueles que estão se afogando. Então, as pessoas caem da ponte e o município pretende contratar mais pessoas para salvar, contratar mais lanchas de socorro, para dar tempo resposta, constrói um hospital à margem do rio, sendo que a gente conseguiria resolver grande parte desses problemas consertando as pontes, né? Então, pensar em determinante social é pensar em consertar a ponte. Ou seja, ele completa a ação clínica e muitas vezes a excede. Não é menos importante promover saúde do que fechar uma cavidade. Pelo contrário, quando eu promovo saúde, eu evito que eu entre num ciclo de doença em que eu cuido e devolvo o indivíduo para a doença. Eu restauro e devolvo o indivíduo para o ambiente que adoece, para a condição de vida que adoece. Então, é preciso ter em mente de cara, eu quis fazer essa abordagem inicial para a gente repensar como a gente tem feito educação em saúde, como a gente tem feito promoção da saúde e como a gente pode também avançar nesse sentido. E aí é evidente que nós temos que pensar também nesse mundo contemporâneo. E essa imagem ela é de um livro de educação popular que depois eu vou citar para vocês, mas ela mostra um agente comunitário competindo com a TV. A gente pode hoje pegar o agente comunitário competindo com o celular, com a fake news, com a má notícia, a notícia que induz ao erro, que induz ao comportamento inadequado que nós temos assistido tanto hoje. Então, é importante a gente pensar em produção de material que possa trabalhar com uma linguagem que atraia essa população. Então, nós estamos falando de uma população, muitas vezes, com uma baixa literácia, e aí você pode me perguntar, mas o que é esse palavrão, né? Literácia. É justamente a capacidade de assimilação daquele determinado conteúdo. Então, eu posso informar para uma pessoa uma série de cuidados, mas ela não ser capaz de assimilar aquilo e colocar aquilo em prática. Então, não basta só informar, né? Muitas das pessoas sabem que tem que usar máscara, mas a informação não basta porque ela tem que vir junto com um empoderamento e com um processo que produza mudança de fato de hábitos. Então, é um processo muito mais importante do que simplesmente empurrar conteúdo. Então, quando a gente fala de uso da internet, que nós vamos falar aqui, não se trata de empurrar conteúdo, se trata de produzir conteúdo significativo, que possa também, de alguma forma, competir com outras mídias que a pessoa faz uso hoje. E aí entra numa questão importante que não dá para falar de uso de tecnologia sem falar da hegemonia do saber. Então, muitas vezes a pessoa, porque se formou, ou porque fez uma pós-graduação, ou porque tem qualquer outro título ou curso, ela se acha no papel de ensinar os outros como viver. Então, a gente tem que falar uma linguagem que não seja a linguagem do doutor, a linguagem daquele que sabe tudo para uma população que não sabe nada. Então, a gente tem que quebrar esse modelo e quebrar esse paradigma de como a gente tem feito educação em saúde. Cabe para a gente a reflexão agora. Em pandemia ou sem pandemia, no trans ou no pós-pandemia, como a gente tem feito essa educação em saúde? A gente tem, de fato, trabalhado com os valores, com as crenças. Por isso que a gente não pode massificar a promoção da saúde. Então, o objetivo da gente trabalhar com rede social é que cada um produza um conteúdo, pode, logicamente, compartilhar um conteúdo, mas cada um tem uma realidade, e eu tenho que pensar, quando eu vou planejar um conteúdo, quem é o meu público-alvo?
como é que esse público-alvo vai acessar? Vai ser por meio de imagem? Vai ser por meio de vídeo? Esse público-alvo, ele é rural? Ele é urbano? Ele é do norte de Minas? Ele é do sul de Minas? Ele é do Triângulo? Ele é do leste? Que realidade cultural abarca essas pessoas para que a gente não corra num risco de achar porque fizemos um vídeo, tá tudo certo. Então, é pensar além e nas múltiplas possibilidades de compartilhar a experiência. E essa imagem, eu gosto muito, essa charge, porque ela fala muito desse modelo biomédico impositivo. O dentista olha a boca da criança. Quem já não se deparou com isso, né? Olha a boca da criança e fala, né, que não está escovando o dente, mas que porco, né? E usa uma palavra muitas vezes ofensiva. E aqui, né, essa escovação está errada. Pelo jeito, esses dentes foram escovados há mais de 5 dias. E aí a mãe responde, mas o senhor quem disse, doutor, escove sempre após as refeições. Então, nem todo mundo come. Tem direito ou acesso, direito tem, mas não tem acesso à alimentação regular, a insumos de higiene oral, a escova. E sempre quando eu penso nisso, alguns alunos meus que estão aí vão lembrar dessa minha fala. Quando eu cheguei aqui em Varginha, depois de ter estudado a pós-graduação lá em São Paulo, eu cheguei aqui em Varginha, fui trabalhar numa escola e perguntei para uma criança, você tem escova? E ela respondeu, tenho, tio, a véia do meu pai. A véia do meu pai, ou seja, a escova velha que era da família toda compartilhada. Então, é disso que nós estamos tratando, é disso que nós estamos falando, desses contextos. Então, promover saúde tem que ser promover também liberdade, promover qualidade de vida. E aí eu gosto de citar esse caderno de educação popular em saúde. É um caderno que não é recente, ele é um caderno de 2007, mas ele nos fala de uma educação em saúde popular que é problematizadora, que não é um processo engessado, ou seja, o que eu vou passar para vocês hoje não é uma receita de bolo, mas é uma possibilidade de pensar o fazer e de pensar o trabalhar com o imprevisível também. Hoje nós estamos trabalhando com o imprevisível. Ninguém, o ano passado, ou na festa de Réveillon, pensava em um 2020 como nós estamos vivendo. Mas nós temos que ter essa capacidade fênix, essa capacidade de se reinventar para cuidar das pessoas. E isso parte do cotidiano de cada pessoa. Então, o contexto do norte de Minas, o contexto de Guaxupé, o contexto de Varginha, ele tem peculiaridades. Então, a gente não pode cair também num ponto de massificação da educação em saúde, porque isso seria um erro. E a gente precisa também construir ferramentas de autocuidado apoiado, que parece também um palavrão, né? Mas que é muito simples. É o tô aqui do seu lado, conta comigo, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes a gente pensa que para fazer educação em saúde a gente precisa ter muito conhecimento, precisa ter estudado, né? Ter tido feito mestrado na melhor universidade, ou ter feito doutorado na Argentina, ou pós-doutorado na Alemanha. Não precisa disso. Para fazer as coisas bem feitas, a gente precisa de boa vontade. A gente precisa de falar para a pessoa, olha, o que você precisar e o que eu souber, eu vou te ajudar a melhorar a sua condição de vida. Lembrando sempre que a pessoa é dona da sua própria história. Então, o que a gente tem que procurar atingir é justamente esse empoderamento, é dar ferramentas e condições para que a pessoa possa se cuidar. E aí a gente trabalha, então, num eixo dialógico, num eixo que não é impositivo, em que um fala e todo mundo aceita, amém. Mas é um eixo de capacidade de trabalhar com os diferentes contextos e considerando que as pessoas têm autoridade para poder também dizer como elas querem fazer e como elas podem fazer. E então lembrar sempre que a gente só aprende refletindo, a gente não aprende
repetindo. Então, repetir práticas muitas vezes conduz ao erro. Agora, refletir sobre práticas é que pode nos conduzir à melhoria. E aí, essa imagem aí, o que vocês acham, né? Quem consegue aí, pode falar aí no chat, né? O que vocês acham que é essa imagem? Alguém arrisca essa foto aí da década de 60? Como eu não sou da década de 60, né? Sinhara de Guaxupé tá boa, hein, Sinhara? Muito bem, Sinhara. É banco, né? Nós estamos falando de uma agência do Bradesco, né? Então, olha só, essa imagem nos fala numa possibilidade na década de 60, antes dos computadores, em que a gente tinha as pessoas indo à agência e tudo sendo feito naquelas máquinas e os cheques preenchidos, indo lá buscar o dinheiro e anota o saldo e anota o que retirou, o que entrou, o que depositou, tudo manualmente. E por que eu quis trazer essa imagem? Para dizer que o mundo precisa evoluir. E que o mundo, de fato, evolui, tanto para o bem como para o mal. Mas que, imagina hoje um processo bancário em que tudo fosse presencial, com uma pandemia como essa. Então, ainda bem que a gente teve evoluções de aplicativos. Hoje, sem sair de casa, se você baixa lá o seu banco no celular, você consegue fazer transferência, pagar uma conta com o código de barra, né? Pensa em tinha que enfrentar filas. Eu lembro, né, da infância, eu indo pagar contas para minha avó, enfrentando filas para pagar a conta de água, de luz. Não se pensava em débito automático, não se pensava em possibilidades digitais, mas as coisas evoluíram. E que bom que nesse aspecto evoluíram. E isso faz pensar que a gente também, na saúde pública, não pode ficar eternamente nas fichinhas. Por isso que é importante o eSUS, o prontuário eletrônico, as possibilidades de uso de tecnologia para a promoção da saúde, porque senão a gente também não acompanha a evolução dos tempos, né? Porque senão a gente fica naquele saudosismo, né? Ah, no meu tempo que era bom, porque as coisas eram assim. Muito bem, para aquela época aquilo foi bom, mas hoje a gente vive uma mudança constante e o acesso na palma da mão ao celular abre um mundo de possibilidades, inclusive para o cuidado. Então, a odontologia precisa pensar também em outras ferramentas para chegar até as pessoas, lembrando sempre do contexto inicial de não produzir mais desigualdades, que a gente tem que ter sempre essa atenção especial. E aí chega para nós, então, o objetivo de o Heron ter me convidado aqui, mas eu não poderia chegar em tecnologias da informação e da comunicação sem fazer essa reflexão e esse processo de entendimento. Então, o que são tecnologias da informação e da comunicação? Basicamente, é o que nós estamos fazendo agora. Se cada um, na sua casa, no seu trabalho, na sua UBS, né, no local que está, no seu departamento, está podendo comunicar agora, conversar, interagir comigo, e eu apresentar algo para vocês, é porque a gente tem um celular, ou a gente tem um computador, ou a gente tem um notebook, a gente tem uma plataforma, que aqui no caso é o Google Meet. Então, esse conjunto que envolve um hardware, que envolve uma máquina, que envolve um processo de transmissão, que é a internet, e que envolve pessoas que se comunicam, seria uma forma bem simples de descrever o que é a tecnologia da informação e da comunicação. Então, não dá para negar esse processo, né? A gente já vive num mundo cheio de negacionismo. Então, a gente não pode parar no tempo. Então, existem possibilidades que a pandemia trouxe, mas que elas já estavam presentes. Então, propostas de atuação que a gente pode desenvolver por meio de aplicativos e de funções digitais. Então, uma primeira proposta que a gente traz e tem utilizado, e aí é no sentido de partilhar experiências para que cada um possa adaptar a sua realidade, é, primeiro, o programa Saúde na Escola. Ora, as aulas
não estão ocorrendo de modo presencial. Então, o que a gente pode fazer enquanto odontologia para dar continuidade aos nossos processos? Porque por muito tempo a gente só ficou focado em urgência e biossegurança. A nossa cabeça só pensava em como se proteger e vamos atender a urgência. Mas a gente pode pensar que, além desse importante papel de atendimento de urgência, de atendimento de quadros que são inadiáveis, a gente pode resgatar aquilo que tem de mais caro para um profissional de saúde, que é não trabalhar com a doença, mas trabalhar como se evita a doença, ou seja, trabalhar com a saúde. E aí, uma das formas que os ASBs que estão aqui nos acompanhando, várias, né, a Sinhara, que já compartilhou comigo aí experiências muito legais de ação em escolas de Guaxupé, a gente pode pensar em reinventar isso. Não quer dizer que não vamos poder mais trabalhar e cuidar da saúde bucal das crianças. Então, algumas formas da gente poder fazer na prática tudo isso. Produção de vídeos. Então, a gente tem aí auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde muito criativos, que podem gravar vídeos, porque grava vídeo para tudo, né? Hoje, com uma câmera de celular, a gente faz coisas incríveis. Né? Faz live, assiste live e comunica. Então, uma das formas de a gente poder atuar é através da produção de material educativo, e é lógico que cada material educativo ele tem que ser voltado para um público. Então, se eu vou fazer um vídeo para maternal, eu posso usar os fantoches que eu tinha lá na unidade e que eu fazia isso dentro da educação infantil ao vivo. Eu posso agora filmar e mandar esse conteúdo, porque muitas das escolas dos municípios têm utilizado ferramentas para manter as aulas. Então, a gente pode usar essas próprias plataformas que os municípios têm adquirido, para aqueles que adquiriram, e dão continuidade às atividades educacionais, pensando na faixa etária, seja da educação infantil, seja também com a população adolescente, que aí é um outro enfoque, como diria a minha querida Jaqueline, é outra pegada, com adolescente aí seria outra abordagem, mas que também dá para ser feita, eu vou citar para vocês. Outra possibilidade, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos capacitando, né? Nós estamos pegando ideias para tentar desenvolver nas nossas cidades uma retomada que, como a gente está vendo aqui, não envolve EPI, não envolve risco, porque ela é remota. Como a gente pode capacitar os professores da nossa rede? Eu já vi por muito tempo diversas pessoas dizendo, olha, eu vou lá na escola, mas o professor não se envolve. Ele deixa a sala comigo e dá graças a Deus por eu estar lá na sala de aula e ele vai lá para a sala dos professores. Então, agora é a oportunidade de fazer uma movimentação de aproximação com a Secretaria de Educação da sociedade. Então, vamos tentar marcar reuniões e aí a gente pode utilizar ferramentas como a gente está usando agora, que não precisa de nenhum pagamento, que não tem nenhum custo para a prefeitura. Por exemplo, uma conta de Google Meet. Né? Lógico que tem acessos mais avançados, mas é importante a gente poder pensar em possibilidades de atuação com os professores por meio remoto, por meio à distância. E agora, pensando naquele conceito que eu trouxe inicialmente, da gente não acentuar as desigualdades, e aí eu falo um pouco de Varginha, nós temos aqui crianças que não têm acesso à internet. Ora, se em pleno 2020 uma família não tem acesso à internet, de cara, não preciso fazer nenhuma investigação com assistência social para saber que essa família é vulnerável, porque ela está excluída de um mundo digital. Então, para essas famílias que não estão tendo aulas remoto, muitas delas estão indo até a escola retirar material. Então, seria uma oportunidade da equipe de saúde bucal, quando tem isso disponível na prefeitura, logicamente, né? Mas se não tem também, por que não adquirir? Agora, nós temos que pensar que os recursos estão sendo mantidos de repasse do governo federal, mesmo sem produção.
Então, seria uma hora que cada coordenador poderia chegar junto ao seu secretário de saúde e dizer, olha, o recurso das equipes de saúde bucal está sendo mantido. Será que não dá para a gente comprar escova e pasta de dente para entregar? Mas não é para toda a população indiscriminadamente. É para entregar lá naquela equidade. É pensar em cada caixinha, né? Então, como é que a gente pode estar entregando? Então, estou vendo, juntamente aqui com a apresentação, a coordenadora de Eloy Mendes falando que está enviando para os alunos atividades e materiais impressos. Excelente! Né? Eloy Mendes sai aí na frente, junto com outros municípios, por quê? Às vezes eu não posso fazer online porque a criança não tem acesso online, é uma criança de região rural, por exemplo. Mas eu posso imprimir o material para colorir, eu posso, junto com este material, enviar o kit de higiene bucal, né, a escova. Pensa bem, gente, num contexto de pandemia, no contexto de tantas pessoas desempregadas, se eu for escolher entre comer e comprar uma escova de dente, é lógico que eu vou escolher comer. Então, o setor público também tem que estar atento a essas realidades de cada município, de não deixar, né, a peteca cair. Então, a gente tem que estar com esse olhar atento, vigilante, um olhar que a saúde bucal sempre teve. E a gente tem esse olhar de protagonismo, de tentar enxergar o que está além daquilo que é importante, é relevante, que é a pandemia. A gente tem que ter todo o cuidado e atenção a isso, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, a Joyce aí está de parabéns, no sentido de imprimir material. A criança não vai lá na escola buscar material de português, de matemática, busca também um impresso para colorir que reforce os dentes. Ou seja, eu estou lembrando para aquela família que, apesar de estar usando máscara, que apesar de não estar saindo na rua, mesmo que seja escondido, porque a gente corre um risco severo da boca ficar ainda mais escondida, porque ela está tampada, porque ela está mascarada, e toda aquela condição precária de saúde bucal, pós-pandemia, se agravar ainda mais. Então, é a hora da gente surgir com a bandeira aí da promoção da saúde. Além disso, a gente pode trabalhar com conteúdos de post. Então, o agente comunitário está lá na unidade, e a unidade está mais tranquila, TSB, puxa esse agente, vamos gravar aqui um vídeo, vamos falar com o adolescente, vamos ser criativos, vamos libertar. É isso que está aprisionado em nós. Então, a gente está vivendo tanta tensão, tanta angústia, e usar a criatividade para poder ajudar as pessoas faz muito bem para a gente, para a nossa saúde mental, e também é uma forma de se fazer útil. Outro ponto importante é a gente pensar em ações que são possíveis. Então, a coordenadora de Três Corações está aqui também, a doutora Simone, e ela tem partilhado uma coisa que eu acho bem interessante, que é o acesso à rádio local. Então, a maior parte dos nossos municípios pequenos tem um programa lá que na hora do almoço todo mundo assiste, né? Seja ele transmitido aí por uma rádio comunitária, escuta por uma rádio comunitária ou por uma rádio maior, mas tem muitas cidades que existe um programa que é o que dá audiência, todo mundo escuta, almoça com aquele programa. Então, por que não pedir, ligar nessa rádio, aí é não ter vergonha mesmo, né? Ou pede para o coordenador, ou você mesmo liga e combina com o coordenador de saúde bucal, quem tem facilidade de comunicar, de falar, vai lá na rádio, vai fazer uma exposição sobre a saúde bucal e a Covid, né? A doença. Então, o quanto que é importante a gente se manter saudável. Então, acho que é por aí, é procurar caminhos. É lógico que ninguém é igual a outra pessoa. Tem gente que é mais atirada, tem gente que é mais retraída, isso não tem problema. Quem é mais retraído, planeja, organiza. Quem é mais atirado, vai lá e executa. Divide as tarefas para não ficar pesado para ninguém, mas faz um roteiro. Então, quem é mais introspectivo, faz o roteiro, e quem é mais desinibido, vai lá na rádio e fala sobre a saúde bucal. Não deixa a saúde bucal ficar esquecida, né? Porque depois as consequências pós-pandemia vão ser serviços lotados, população desempregada, sem acesso a atendimento por muito tempo. E então, se a gente puder prevenir, é o conceito lá inicial que eu trouxe de ponte, né? Então, acho que é isso que faz a diferença. A doutora Simone está colocando aqui, ó, que junto com as cestas básicas
estão sendo distribuídos pela assistência social, vai um material do CRAS, perfeito, né? A senhora falando também da gravação de vídeos, é esse o caminho, para os alunos da rede. Então, a gente pode, através do Google Meet, para as pessoas que são do Bolsa Família, ou seja, pessoas que são vulneráveis, aqueles que têm cadastro no CRAS, aqueles que não têm acesso à internet. Então, nós temos ferramentas para buscar o público vulnerável e também de não deixar esquecido aqueles que têm acesso à internet, né? Então, a inserção aí, como proposta de atuação, a inserção dentro dos telejornais, né? No caso aqui de Varginha a gente consegue, porque tem aqui afiliado da IPTV, mas em município menor o rádio, ele ajuda muito. E a gente pode fazer também o telemonitoramento e a teleorientação, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais com vocês nesse sentido. Tanto em o que fazer, possibilidades de fazer, como também em possibilidades de registrar. Então, a gente sabe que o Conselho Federal de Odontologia, ele regulamentou o exercício da atividade nesse período de pandemia para o cirurgião dentista de modo remoto, através de telemonitoramento e teleorientação, mas a gente não pode fazer teleconsulta. Mas, com o telemonitoramento, a possibilidade se abre muito grandemente de monitorar alguns pacientes. Então, vai aí para vocês algumas ideias para poder pensar. Olha só, eu tenho muitos pacientes que fizeram biópsia e que nessa biópsia veio uma leucoplasia, ou veio um níquel, uma condição que, sabidamente, o cirurgião dentista tem em mente que é uma desordem potencialmente maligna, ou seja, é uma condição que precisa de acompanhamento, porque ela tem potencial de se malignizar. Então, por que não ligar para esses pacientes? Percebam, nesse período aqui que estamos vivendo, as pessoas ficam mais tensas, elas tendem a fumar mais, elas tendem a ter hábitos de alimentação mais calóricos, mais gordurosos, mais ricos em carboidrato. Então, se fazer próximo, lembra do autocuidado apoiado, do eu estou aqui do seu lado? É um pouco disso. O telemonitoramento, juntamente, né, com a teleorientação, o monitoramento lembra monitorar, acompanhar. Então, eu vou acompanhar aquele caso que eu fiz a biópsia, que é uma leucoplasia, que é um líquen plano, que é uma condição que pode vir a se tornar uma lesão maligna, um carcinoma. Também os pacientes que são especiais, então é importante a gente poder pensar aí nesses pacientes com necessidades especiais. E aí a senhora tem falado aqui dos pacientes da PAI acompanhado por WhatsApp. Então, a gente tem que estar inserido nesses grupos, né? Pede para a escola, tem um grupo de pais da PAI da cidade, tem um grupo de pais daquela escola que é da minha área de abrangência, o TSB está lá, no horário de serviço, o TSB está lá. E aí, há duas formas de fazer isso, né? A gente pode fazer isso por meio de um telefone fixo que a própria unidade disponha. A gente pode solicitar à prefeitura que adquira telefones celulares, e eu acho que isso é um investimento que vale a pena conversar com a prefeitura. Por quê? Primeiro, a prefeitura ela tem recebido recursos para o enfrentamento da Covid-19. Né? Se tem uma coisa que as prefeituras têm recebido, são recursos. E esses recursos não são para destinar tudo para o hospital, para ficar tratando o paciente. A gente pode destinar recursos para poder manter a assistência dentro das condições de crônicos e também de outras condições, porque a pessoa é um todo. Então, o custo de um aparelho celular, de um chip, ele vai ser perpetuado porque aquilo vai ficar sempre na unidade, mesmo pós-pandemia. Não vai ser uma coisa só para agora. Eu posso comunicar com o paciente, avisando a consulta antes, para que ele não falte e eu fique com a agenda vazia. Então, eu posso trabalhar por meio de mensagens, comunicando o paciente o horário do agendamento. Então, isso vai ficar.
Então, a gente pode usar o celular que a gente detém, né? Para quem não tem outro meio, mas a gente pode também tensionar, e esse é o nosso papel, de solicitar aos municípios que adquira isso, e isso é possível. Então, aqui em Varginha, eu trabalho no CEL, como eu disse, a minha primeira e principal qualificação é ser cirurgião dentista do SUS, e a gente adquiriu aqui duas formas. A gente já tinha um telefone fixo na nossa unidade, né? Toda unidade pública, basicamente, tem um telefone fixo. Com esse número de telefone fixo, a gente baixou um WhatsApp Business, que é um WhatsApp de negócios, basicamente. E aí, o número que está atrelado a esse WhatsApp é o telefone fixo. E esse WhatsApp, ele está lá dentro do computador, no desktop. Então, a gente pode utilizar também de uma maneira que fique muito mais barato para quem não consegue adquirir um aparelho completo, uma forma dessa. Aí vou precisar só do aparelho para transmissão da internet. Então, eu acho que é importante a gente pensar que esses recursos que a Jaque coloca muito bem para nós aqui, a Jaque acabou de postar aí para nós no nosso chat a portaria que faz aí, e uma portaria bem recente com um montante considerável de recursos para os municípios e para o Estado para enfrentar a emergência em saúde pública. Então, enfrentar a emergência em saúde pública não é só comprar respirador, é dar condições de atendimento, e esse valor, ele é, vamos poder dizer assim, em economia da saúde, em termos de custo-benefício, ele, possibilita múltiplas atuações. E aí nós temos algumas ferramentas. O Google Forms, que é uma ferramenta que a gente pode fazer questionários. Por exemplo, eu vou trabalhar com professores. Em vez de eu chegar lá e falar tudo que eu acho que eles precisam saber sobre saúde bucal, por que eu não pergunto antes para eles, né, o que eles gostariam de saber? Porque muitas vezes a nossa prática de educação em saúde é chata, é monótona, porque a gente não pergunta para as pessoas o que elas gostariam de saber, o que elas têm dúvida. A gente começa, além daquele saber lá, do profissional que chega para impor, então a gente tem a possibilidade aqui de inverter essa lógica por meio dessa ferramenta que é o Google Forms. Além disso, o WhatsApp, que a senhora falou, que dá para fazer videochamada, eu tenho feito videochamada para os meus pacientes do CEL, depois eu vou relatar algumas experiências para vocês também. Tendo um telefone com chip, a gente pode instalar Facebook do município. Então, eu vou mostrar para vocês algumas experiências aí de páginas de Facebook e Instagram, que são páginas para comunicar para um público. Então, a gente pode, por meio disso, então a gente não vai estar ocioso na unidade, esperando chegar uma urgência. A gente vai estar produzindo material que vai perpetuar no pós-pandemia. Né, para um público mais conservador, aí a gente pode estar trabalhando com e-mail, mas o e-mail, com o advento das redes sociais, o e-mail ficou um pouco obsoleto, né? A gente quase que não olha e-mail. Então, porque o e-mail, ele não é tão resposta rápida, mas também é uma forma de uma caixa de e-mail, por exemplo, eu posso disparar para todos os professores, por meio de um e-mail, conteúdo para que eles possam usar nas aulas, porque os professores também, e eu posso falar isso como professor, eles querem também inovar nas suas aulas. Então, se a equipe de saúde bucal puder disponibilizar material para o professor de ciências, para o professor de português trabalhar, com certeza ele vai querer utilizar. É importante a gente aproximar das universidades. Então, eu já de cara coloco aqui a universidade que eu dou aula, que é a Unifenas. Depois eu vou deixar os meus contatos, mas vocês podem entrar em contato, porque nós vamos colocar os nossos alunos a serviço do SUS. Então, os nossos alunos vão produzir material para o SUS, vão produzir vídeos também, então a gente quer estar próximo. Eu acho que nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. E como diz minha querida Jaqueline, ninguém larga a mão de ninguém, né, Jaque? Então, se ninguém larga a mão de ninguém, a universidade, seja ela de Alfenas, a Unifenas, a Unifal, seja de Três Corações, a Unincor, seja de Varginha, o campus da Unifenas, seja Pouso Alegre, seja Poços de Caldas,
as cidades que têm faculdade de odontologia e as que não têm, porque as que não têm também têm essa possibilidade. Antes era mais difícil, porque a universidade não se sediava na cidade. Agora, com essas ferramentas remotas, se o coordenador de saúde bucal quiser um curso, entra em contato com a universidade, põe esses professores dessas universidades, que com certeza querem ajudar. Ninguém mais do que os professores das universidades querem estar junto, estão juntos, e a gente viu se, por um lado, da parte do governo federal, houve um completo abandono, por parte das universidades, houve um total apadrinhamento do setor saúde. Então, mais do que nunca, a gente ressurge aí com a bandeira do SUS, com a bandeira de produzir material e repondo, né? Material, eu acho que é importante isso, seja impresso para entregar, seja, né, no material de fazer uma coletânea de conteúdos. A Jaque fala de plataforma repositório, então acho que é importante. A USP tem feito isso, né, a UFMG e outras universidades também, de disponibilizar para vocês vídeos, para que vocês possam usar nas atividades educativas de vocês. Mas, como eu fiz aquela ressalva no começo, não usem somente vídeos produzidos em outros contextos. Também produzam seus próprios vídeos, porque a linguagem da sua comunidade, a gíria, o jeito de falar, o sotaque, tudo isso nos aproxima daquela nossa comunidade. Então, ASBs, TSBs, agentes comunitários de saúde, ACS, dentistas, vamos nos unir com a equipe multidisciplinar para produzir material educativo, seja ele online, como eu estou dizendo aqui, seja ele impresso, e também assistindo um bom vídeo para compartilhar, ou uma boa foto, uma boa imagem para compartilhar, usando as plataformas gratuitas, ou também tensionando nesse momento. Eu acho que talvez o melhor momento para tensionar, não sei se vocês concordam comigo, eu que sou servidor efetivo, o melhor momento para tensionar, gente, é agora, que é o momento pré-eleitoral, porque a gente consegue aí avançar muitas coisas. Infelizmente, no Brasil tem funcionado assim, é uma pena, mas já que nós estamos molhados aí na chuva, então vamos lá e vamos pedir aí para os nossos políticos, né, que possam nos ajudar nas propostas de saúde bucal. Saúde bucal não pode ficar trancada dentro de um consultório, tem que mostrar a cara. E eu cito um exemplo aqui fantástico. Nós temos aqui em Varginha, mesmo nesse contexto de pandemia, nós inauguramos esse ano uma nova sala de raio-x panorâmico. Por quê? Fomos no vereador, que tem verbas aí de emenda, e falamos: nós temos um projeto prontinho aqui de radiografia panorâmica digital para ir para as nossas unidades. O vereador comprou a nossa ideia, está lá instalado no céu de Varginha um aparelho panorâmico de tele, fantástico. Então, saúde bucal, saia da toca, saia do mocho, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, e isso não se dá se a gente não se movimentar, não mobilizar, não procurar também aqueles que detêm os recursos e o poder de assinar de fato. E uma coisa fantástica, pessoal, que tem até um palavrão, mas que é nada mais do que troca de experiência, que é o benchmark. Ou seja, o que está dando certo aí em Guaxupé? Guaxupé, me mostra o que você está fazendo de bom. Varginha, me mostra o que está fazendo de bom. Três Corações, Eloy Mendes, né, Itumirim, São Gonçalo, me mostra o que você está fazendo de bom, porque eu posso, às vezes, também ter ideias. Então, a Tida aqui de Itumirim está colocando para a gente que ela pega o material impresso e leva para a escola a cada 15 dias. Então, isso é muito bom. Ela está fazendo uma seleção de material aí para disponibilizar, e essa troca de serviços ela é muito importante. Então, pessoal, para resumir aí, a gente avançar um pouquinho nessa parte de registro, que todo mundo quer saber também como é que registra isso, né? Porque também a gente não tem todas as respostas, mas já temos algumas respostas, né? Então, é importante a gente pensar em protagonismo da equipe. O que a equipe pode fazer?
Busca ativa, pessoal. Busca ativa. Chega de ficar esperando o paciente chegar lá no consultório com urgência. Não é isso, não é para isso que nós estamos no SUS. Nós estamos no SUS para fazer a diferença. Então, busca ativa. Vamos ver lá com a gente comunitário quem são os pacientes especiais do meu território. Com certeza tem muito paciente com necessidade especial que jamais foi ao dentista e que às vezes a equipe nem sabe que ele existe. São os chamados invisíveis sociais aí, né? Então, vamos juntamente com o agente comunitário que está lá na unidade que nós estamos também, falar que, ó, vamos fazer uma lista, vamos aproveitar agora que está tranquilo, que não chegou nenhuma urgência, vamos fazer uma lista de todos os pacientes com necessidade especial do nosso território, e aí ligar para esses pacientes, e depois da pandemia também, se for necessário, chamá-los até o consultório, ou através de uma visita domiciliar, porque esse público é um público prioritário. E, por outro lado, também envolver a família, deixar de fazer prática somente individual, só pensando no indivíduo. Vamos pensar no contexto familiar, porque as relações familiares, elas podem ser protetivas ou elas podem ser também de risco. E, sempre, o acolhimento e o vínculo. E eu vou dizer para vocês, por mais incrível que pareça, a rede social nos aproxima, porque às vezes o dentista ele parece tão distante do paciente, e quando ele liga para o paciente fala, nossa, o doutor ligou para mim. Então, isso quebra aquela hegemonia do doutor que eu falei para vocês, aquele processo de a gente se achar que está acima dos pacientes, né? É uma relação dialética de cuidado. E aí entra, então, a teleorientação, que a videochamada é fantástica para isso, para a realização desse questionário pré-clínico, seja para evitar que o paciente vá à toa, né, até a unidade. Então, ou seja, o paciente não precisava ir até a unidade porque o quadro dele não era caracterizado como urgência. Quantos de vocês já recebeu pacientes lá na unidade que não precisaria ter saído de casa? Então, se ele pudesse ter ligado, ter relatado a sua queixa, e o dentista, muitas vezes monitorado, e o dentista ia orientar, olha, não, seu caso realmente precisa vir aqui na unidade. Ou não, seu caso a gente pode acompanhar assim e dar as orientações. E aí também é expandir o conceito de urgência. Porque urgência não é só pulpite e abscesso, pelo amor de Deus, né? Promoção da saúde é urgente, estética do dente anterior que está fraturado porque rangeu o dente de tensão a noite inteira, pode ser considerado um quadro inadiável. Então, a gente tem que ter esse bom senso de não limitar a urgência a um dente. Lembra da imagem inicial do mito da caverna? Né? Pensar no contexto como um todo, de quem não consegue mastigar porque tem uma restauração que se fraturou. Então, pensar nessas possibilidades. E aí, então, na atenção primária, por meio do telemonitoramento, o que a gente pode fazer? Acolhimento, triagem, para evitar que esse paciente vá desnecessariamente até a unidade. Tirar dúvida, às vezes era só uma dúvida, né? Às vezes ele queria saber de uma condição de como higienizar a prótese, por exemplo. Então, a gente tem essas oportunidades que, às vezes, com a correria do atendimento um atrás do outro na unidade, nós não tínhamos tempo de pensar. E agora a gente tem possibilidade de repensar a nossa prática. E aí, pessoal, se a gente, como cirurgião dentista, como técnico de saúde bucal, como auxiliar, como equipe de saúde da família, pensando no enfermeiro, no médico, nos agentes, se a gente não se colocar a serviço da população, outras lógicas e demandas vão ter o protagonismo num momento de escassez de recursos. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas que se no seu município é difícil conseguir uma verba para a saúde bucal, se a gente ficar no anonimato, nós vamos ser, muitas vezes, deixados somente para urgência mesmo. Então, não vamos gastar dinheiro com esse povo, não, porque só com urgência tá bom. Então, não vamos nos conformar em só fazer procedimentos de urgência. Vamos pensar em outras possibilidades, né? E aí, ó, esse é um exemplo que eu partilho com vocês. É uma paciente lá do CEL, que eu, realizando com ela telemonitoramento, uma paciente que não é um paciente com necessidade especial, né? É uma paciente que
não tem nenhum tipo de, não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que é acompanhada no CAPS, mas por conta da descompensação, ela acaba necessitando de um atendimento no CEL por as questões de saúde mental. Uma pessoa que eu liguei e ela postou isso no Facebook, olha só, né, doutor Vinícius ligou aqui em casa no meu WhatsApp para saber como eu e meu esposo estão. Obrigado pelo carinho, doutor. Que bom saber que tem pessoas preocupadas com a nossa saúde. Então, olha só. Ali, o que eu orientei para ela? A questão da retirada da prótese, da higienização da prótese. Se tiver algum quadro de dor, eu estou ali para ajudar. Então, pensa bem. O paciente, ele deixa de ser aquele que espera pacientemente, ele passa a ter vínculo. Isso pode ser no CEL, pode ser na atenção primária, muito mais, né? Mas a gente estabelece uma relação que não é uma relação horizontal, vertical, é uma relação mais horizontalizada, mais de cuidado e de vínculo. E aí, queria partilhar com vocês algumas formas de registro, que também não adianta fazer, né, se a gente não registrar. Então, a gente elaborou algumas fichinhas de roteiro, para a gente não ficar perdido quando a gente faz uma ligação para a pessoa, né? Não é aquela ligação do tipo, tudo bem, vai chover hoje, né? Então, o que a gente vai perguntar? O que a gente vai abordar? Então, aqui, ó, a gente fez, vou apresentar para vocês 3 roteiros. Um roteiro que a gente fez para pessoa com deficiência, e aí entendendo que dentro do conceito de PNE está também a pessoa com deficiência, mas não só. Fizemos um roteiro que eu vou apresentar para vocês para gestante, e um roteiro para a prótese. Então, esse roteiro aqui para paciente com necessidade especial. A gente vai anotar lá o nome, os dados que tem lá no prontuário, que tem lá no ESUS, a unidade básica de saúde, né, o telefone de WhatsApp que a gente fez a videochamada, ou o telefone fixo que a gente fez a chamada de voz somente, qual condição que o paciente tinha para ser enquadrado aí em pessoa com necessidade especial. E aí eu vou interrogar, começando lá com a higienização, né? Como é que você está fazendo nesse período? Você está tendo alguma dificuldade? Está faltando insumo de saúde bucal aí, a escova, a pasta? Você está tendo dificuldade para higienizar? Então, eu fiz uma teleorientação na semana passada de uma paciente de 13 anos com paralisia cerebral, uma atrofia muito grande, e a mãe me relatou, olha, ela está um pouco descompensada nesse período de pandemia, não está indo mais para a escola que ela ia, né? A escola, no caso aqui, não é uma escola inclusiva, no caso aqui é uma APAE, mas ela não sai de casa. Então, ela começou a ter crises convulsivas frequentes. E aí trava tudo, a boca, a musculatura tensa, a escova não entra. Então, temos que orientar como fazer a abertura de boca segura, que dispositivo a gente pode usar para abrir a boca, como fazer a higienização, higieniza após o banho, que a água quentinha está mais relaxada, né? Então, pensando em estratégias. A questão do dentifrício também, pasta de dente, importante. Se põe muita pasta de dente para um paciente especial, vai ter o risco aí, além do risco de ingestão, o risco de engasgar. Então, a quantidade adequada, usar dentifrício com flúor, né, com 1000 ppm pelo menos, para proteger. A dieta é importantíssimo. Uma paciente que eu fiz um telemonitoramento engordou 20 quilos em 2 meses, porque só dentro de casa comendo, sem atividade física. Então, orientar hábitos alimentares, também aqui no caso do paciente com necessidade especial, a paralisia cerebral, por exemplo, a gente vai ter aí um aumento da saliva, da salivação, que é a cialorreia, né? Então, é importante a gente pensar em questionar, a gengiva está sangrando, e aí o sangramento pode ser uma gengivite, pode ser uma doença periodontal, pode ser uma raiz residual. Se está tendo dificuldade para alimentar, muitas vezes o paciente com necessidade especial, ele não vai verbalizar, estou com dor de dente, mas o comportamento agitado, não querer se alimentar, o bater a cabeça, pôr a mão na boca sempre, vai mostrar que tem alguma coisa errada na cavidade bucal. E aí, se perceber isso, é condição inadiável. Isso aí tem que ir para o tratamento, porque é qualidade de vida, né? Isso aí não dá para esperar após pandemia. Inchaço no rosto, febre, também sinal de disseminação de infecção.
Então, se tem abscesso, tem que intervir, seja na atenção primária, seja no CEL, seja se dividiu a cidade em territórios para atender as urgências, seja atendimento hospitalar quando assim requerer. Aqui em Varginha nós estamos preconizando manter atendimento hospitalar. Por quê? Porque abscesso não espera a pandemia, né? Câncer de boca não espera a pandemia. Então a gente continua com os diagnósticos, com as biópsias e com os atendimentos hospitalares. No caso de uso de medicamentos, a gente interrogar, tem medicamentos que levam à xerostomia, diminuição da salivação, pessoal tomando mais ansiolítico, consumindo mais bebida alcoólica, os pacientes oncológicos. Então, a gente anota isso também nas orientações para ter um checklist, um roteiro de orientação quando a gente liga para paciente com necessidade especial. Lesão de mucosa, então está mordiscando, está tendo trauma, uma hiperplasia, uma suspeita de malignidade. E aí, no final, a gente registra se naquela condição é só monitorar pela PS, ou se precisa encaminhar para o CEL, ou se precisa encaminhar para o hospital. Então, a gente marca ali o que a gente definiu de desfecho daquele atendimento. Aqui para gestante. Então, isso aqui é uma outra ficha que a gente criou. Nesse caso aqui, os créditos da criação é do Dr. Juliano, que trabalha conosco aqui em Varginha. Então, Dr. Juliano, ele coloca para nós aí o monitoramento da gestante. Então, por trimestre, né, a gente tem feito aí esse monitoramento da gestante. Então, no caso da gestação, nós vamos fazer 3 ligações. Uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre, uma no terceiro. Então, agora com a pandemia iniciando em março, nós vamos estar pegando as gestantes aí, né, em diferentes períodos. Não dava para pegar todos, mas agora a gente pode pegar a gestante aí de segundo trimestre, de terceiro trimestre, depois de 9 meses da pandemia até dezembro. Então, nos atendimentos remotos, a gente sabe que alguns marcadores importantes na gestante é o sangramento gengival, questão de mudança hormonal, desse período gestacional associado à dieta, pode levar a mais sangramento. A sensibilidade ou hipersensibilidade dentinária, seja por uma dieta mais ácida, seja por um apertamento, ou seja, pelos processos de lesão cariosa com exposição em dentina. Dor, e aí dor de modo geral, DTM, nós temos atendido no CEL aqui também, muitos casos de dor orofacial, muitos relatos. O doutor Ricardo, que atende no nosso CEL, tem mostrado uma frequência maior que nos anos anteriores de DTM. Isso é explicado, mais tensão, mais preocupação, mais medo do futuro, leva a agravamento dos quadros álgicos. Se a gestante apresentou fratura ou não, abscesso, então esses quadros vão nos dizer se a gente deve chamar essa paciente para uma intervenção porque é inadiável, ou se segue só com monitoramento. E aí, esse monitoramento, a gente faz também instrução de higiene oral, a gente vai orientar sobre a amamentação, vamos fazer a orientação que a gente já faz em preparação para o nascimento do bebê, no que se refere à chupeta, à mamadeira, com a preferência sempre do aleitamento materno. Então, vamos reforçar isso em cada trimestre. E agora, para a prótese, aqui no nosso serviço, né, a gente tem aí o serviço de próteses. Então, algumas próteses a gente forneceu e não deu tempo de fazer o adequado acompanhamento. Então, que o doutor Juliano, que é protesista e que é o coordenador do CEL nosso, de Varginha, ele preconizou ao criar essa ficha. Então, as fichas de gestante de prótese são créditos aí do doutor Juliano. Ele colocou aqui, ele pegou todos os pacientes que desde dezembro tiveram próteses instaladas, e para todos esses pacientes que tiveram próteses instaladas de dezembro até agora, estão sendo feitas ligações, para perguntar se a prótese está machucando, se está tendo lesão, ardência, dor na ATM, porque às vezes a dimensão vertical não ficou tão boa, se está conseguindo mastigar, falar, ou se a prótese quebrou. Então, a gente tem procurado fazer esse monitoramento com relação também à prótese dentária, né? Tudo isso por telemonitoramento. E no final a gente registra a data, evolui mais alguma condição que muitas vezes pode
ser relatada pelo paciente, mas não está dentro desse checklist, e o profissional assina e carimba. E aí agora, a gente pode perguntar assim, olha, mas como é que a gente registra tudo isso, né? Dá para registrar no ESUS? Como é que está isso? E aí a gente tem pensado em possibilidades. Então, não sei se todo mundo teve acesso, mas há uma semana atrás, aí, praticamente, o Ministério, ele incluiu aí novos procedimentos na tabela do SUS. A portaria 526 de 24 de junho, ela incluiu novos procedimentos e alguns procedimentos da odontologia bem interessantes. Então, ela incluiu aí a teleconsulta, então ela inclui aí a teleconsulta e aí incluiu o CBO do dentista para essa teleconsulta. Então, apesar do Conselho Federal ele não permitiu ao dentista a teleconsulta, mas o dentista pode fazer o quê? Suporte assistencial e monitoramento. Então, por meio desse código, ele pode fazer o lançamento de monitoramento, e eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, né? E aí, é importante a gente perceber, e a Jaqueline coloca para nós também, as possibilidades de monitoramento no pré-natal mensal, né? E só atender as que só não são atendidas que preferem tratamento pós-parto. Orientação e monitoramento para todas. Perfeito, é isso mesmo, né? A Jaqueline colocando aqui, Jaqueline Avelino, as possibilidades de atendimento aí da gestante, né? Se conseguir fazer um acompanhamento mais de perto, excelente, né? Se conseguir fazer um acompanhamento mensal, e aí entra naquele primeiro ponto que eu falei, levantar quem são as gestantes do território, né? Se a gente for perguntar para muitas equipes quantas gestantes você tem hoje na sua área de cadastro, tenho certeza que muitas equipes não vão saber colocar esse número. Então, é uma oportunidade da gente poder levantar também isso. Então, essa nova portaria introduziu a teleconsulta com um código, e para nós, no caso, não é teleconsulta, porque o nosso conselho não permite, mas ele permite o monitoramento e o suporte, que é o que nós estamos fazendo, mediado por tecnologia da informação, e está lá incluído o CBO do dentista. Então, como é que a gente pode registrar isso no ESUS? Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. A fonte disso aqui é o Observatório Ibero-Americano. Então, a gente tem o professor Edson, que trabalhou no Ministério também, e que fez a orientação para registro aí no ESUS. Então, lá no ESUS, no local de atendimento, não é na unidade básica e nem é no domicílio. Então, a gente vai colocar o 06, outros, que vai caracterizar o local de atendimento desse paciente, porque não é no OBS, né? E aí a gente não vai fazer consulta, então a gente vai registrar aqui como escuta, orientação, e de fato é o que nós estamos fazendo, orientação. No caso de vigilância, vai ser não identificado, e aí a gente pode colocar aqui o procedimento orientação de higiene bucal. Então, essa é uma forma de registro que nós temos quando a gente faz a ligação de teleorientação e instrui e orienta sobre higiene bucal. Mas essa nova portaria também colocou outras possibilidades para nós que nós vamos ver. Aqui eu posso marcar paciente para poder vir até a unidade, se for um quadro que necessita, ou eu posso, segundo o PEC, depois de acompanhar, tá ok, alta do episódio, da escuta inicial. E aí, dentro dos procedimentos que foram introduzidos, olha só que eu falei com vocês, ó, ação coletiva de prevenção do câncer bucal. Consiste em atividades coletivas com a finalidade de elucidar a população sobre os principais sintomas, causas e outros fatores ligados ao câncer de boca para grupos populacionais, promovendo saúde e prevenindo essa neoplasia entre grupos de 5 e 20 pessoas. Então, olha só, que tal aquele grupo de tabagismo que a unidade tinha, no Google Meet abrir uma sala e fazer uma ação coletiva de troca, de como é que eles estão vivendo na pandemia e orientar sobre o câncer bucal? Temos a possibilidade, então, de registro.
Além disso, aquilo que eu falei para vocês sobre a prótese dentária, orientação de higienização de próteses dentárias, novo procedimento introduzido aí semana passada, consiste em orientação profissional acerca dos cuidados com a desinfecção e higienização dos diferentes tipos de prótese, promovendo a manutenção da estrutura da prótese, evitando que o usuário desenvolva agravos relacionados a micro-organismos que ancoram nas superfícies da prótese. Então, ou seja, nós temos aí novos procedimentos, que lógico que vai demorar um tempinho também para o ESUS assimilar, mas o fato é que nós já temos em portaria a inclusão de novos procedimentos que a gente registra aqui no campo da ficha do ESUS como outros. Então, aqui a gente coloca o código do procedimento, seja de prevenção do câncer, seja de higienização das próteses ou de orientação em higiene bucal. No caso de grupos, a gente pode ter a ficha de atividade coletiva lá do ESUS. Então, aqui eu posso, dentro do público-alvo, se eu faço lá a atividade, eu vou entrar na sala do Google Meet da escola do meu território. Então, os alunos estão lá junto com seus pais e o TSB, o dentista, vão entrar, como eu estou entrando agora com vocês aqui por meio de apresentação remota, e vou trabalhar com 20 crianças. 20 crianças da faixa etária de 6 a 11 anos. Então, eu vou marcar as atividades educativas que eu fiz com crianças de 6 a 11 anos, atividade coletiva, saúde bucal. Então, mesmo eu não indo na escola presencialmente, é possível fazer o que a gente tem chamado de PSE digital, ou seja, de orientações em saúde bucal, e aí eu posso pegar gestante, posso pegar idoso, pessoas que faziam parte do grupo de tabagismo, posso trabalhar com os pacientes do CAPS, posso trabalhar com os pacientes de uso de álcool e drogas do CAPS-AD, posso trabalhar com profissionais de educação. Olha aqui, ó, se eu pego lá um grupo de professores da rede municipal e faço com eles uma atividade coletiva, eu também consigo registrar que eu fiz uma atividade com os profissionais de educação. Ou seja, forma de fazer, nós temos um monte. Forma de registrar, temos algumas. É lógico que tem algumas questões, e aí nesse sentido eu gostaria muito, é uma provocação, né? Que o nosso conselho profissional também autorizasse a teleconsulta, porque eu acho que a gente tem possibilidade de não ficar atrasado na história. Pensa no Banco Bradesco, se ninguém quisesse ou acreditasse no uso de celulares para realizar transferências bancárias, porque não seria seguro. Nós temos que ser ousados também, temos que dar passos à frente para ficar mais próximo das pessoas. Eu acho que é importante isso. E aí o Fabrício fala sobre lançamento do cartão SUS. Aí, Fabrício, na atividade, quando a gente fala em ficha individual, precisa lançar o cartão SUS. Na atividade coletiva, a gente pode lançar o número total de pessoas, ou muitas escolas, aqui em Varginha, por exemplo, Fabrício, a gente preconiza que a escola, na matrícula, pegue o número do cartão SUS. Então, a gente pode também anotar e, no final, registrar todos os cartões SUS daquelas crianças que estiveram naquela atividade. Então, é uma possibilidade da gente fazer isso, mas também a gente pode fazer na aba coletiva, atividade coletiva, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, para poder instigar vocês em possibilidades, né? Na mídia social, a gente pode trabalhar com compartilhamento de vídeos. Então, a gente tem aí as redes sociais mais conhecidas, o YouTube, mas a gente tem também, não sei se algum de vocês já viu falar do TikTok, eu vou mostrar para vocês bem rapidamente. Esse TikTok é uma rede social chinesa que tem feito sucesso aí com os adolescentes. Então, para trabalhar com adolescentes, às vezes a gente pode trabalhar com o Instagram e com o TikTok, que é essa rede social também aí de compartilhamento de vídeos curtos. Então, no TikTok, a gente compartilha vídeos de, no máximo, 16 segundos, bem rapidinho. E, geralmente, vídeo engraçado, porque promove aí o compartilhamento rápido de múltiplos vídeos, né? Para trabalhar com foto, a gente geralmente trabalha no Instagram, né? O Instagram também permite vídeos curtos. E também a gente pode trabalhar com o Snapchat dentro do compartilhamento de fotos.
Podemos trabalhar com o Facebook tem tido uma migração muito grande. Hoje, as pessoas mais vividas, vamos dizer assim, é que estão no Facebook, porque os mais jovens já migraram para o Instagram e já estão migrando para o TikTok, né? Mensagens de conversação. A gente pode utilizar aí para conversação e para mensagens o Zoom, podemos usar o Google Meet, que nós estamos usando agora, podemos usar Skype, podemos usar o WhatsApp. Podemos trabalhar em criar um blog, por exemplo, uma página da internet do setor de saúde bucal do município. Podemos trabalhar também com microblog. No caso do Twitter, é porque ele permite poucas palavras. A gente não pode fazer um textão, né? Tem um limite de caracteres. Então, dá para fazer também dessa forma, né? Podemos trabalhar com jogos. Então, eu tenho aí um aluno que está aqui, inclusive, participando conosco, que é o Everton. Então, o Everton tem um trabalho fantástico, tem feito um trabalho fantástico. Eu oriento o Everton aí na graduação na Odonto, nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, ele está no último ano, de gamificação, ou seja, de fazer jogos, de fazer games para a gente poder trabalhar com adolescente. Então, o Everton tem trabalhado aí, nesse período dele de recesso, que a gente terminou o semestre agora, a gente conseguiu tocar o semestre e vamos começar o segundo semestre. E o Everton está com um desafio aí de trabalhar com games. E uma das coisas que o Everton trabalha bastante também, que eu vou apresentar para vocês, é uma ferramenta chamada Kahoot, que é bem legal também de trabalhar. E perguntas e respostas, a gente tem aí possibilidades do SpringMe, mas também temos o Mentimentor, que eu vou mostrar para vocês bem rapidamente. Então, olha só, né? Hoje todo mundo usa a rede social, até a vovó, quando ia à missa, era hashtag partiu missa, agora não está tendo mais possibilidade, né? Agora tem que assistir de modo remoto. Mas, para vocês entenderem esse fenômeno de, entre a população, inclusive idosa, você ter aí, sobretudo no Facebook, que é onde eles mais estão, essa população que dá para compartilhar com a vovó do Partiu Missa um conteúdo sobre próteses. Então, a gente tem aí muitas possibilidades. Aqui é uma página, essa página eu criei, olha só, pessoal, nem tinha pandemia, nem sonhava com pandemia. 17 de dezembro de 2013, eu criei essa página para trabalhar com adolescentes. Ainda a plataforma mais usada para eles era o Facebook. Eles estavam migrando do Orkut. Quem lembra do Orkut, né? O finado Orkut. Então, eles estavam migrando do Orkut, a gente eu criei essa página para trabalhar com os adolescentes, então adicionei os adolescentes todos daquela escola e a gente trabalhava com eles conteúdos aqui por meio dessa página. Aqui no Instagram, nós temos aqui uma página da saúde bucal do Pará, por exemplo. Tem até o governador Jardim aqui fazendo escovação supervisionada, mas eu acho que pela cara da criança, ela não deve estar gostando nada dessa apresentação. Acho que se colocasse um TSB aqui seria melhor para a criança. Ela não está gostando de político com macromodelo, não. Mas, brincadeiras à parte, temos aqui o Instagram. Então, cada prefeitura pode montar o seu Instagram da Prefeitura de Guaxupé, para disseminar conteúdo e também não deixar a odontologia esquecida. Mostrar que a odontologia está atuante, postar conteúdo e o que a odontologia está fazendo. Aqui, ó, lembro na escola que eu trabalhava, lá 2013, né? Muito trauma, criançada saindo para andar de bicicleta sem equipamento de proteção. Então, é hashtag partiu dentista mesmo, de boca no chão. Então, é uma imagem que evoca, olha, eu tenho que me proteger, porque senão meu para-choque da frente aí pode ter danos. Olha, pessoal, 2013, então a gente precisa aprender com essas questões todas de como trabalhar. Esse é um artigo americano que ele perguntou para os dentistas, né, que eles usavam de rede social para poder falar com os pacientes. Aqui inclui os dentistas da rede privada também, né? E aí a maior parte deles usava Facebook e Instagram. Tinha um grupo aí que não utilizava nenhum tipo de mídia digital
tinha um grupo que utilizava o WhatsApp, tinha um grupo que utilizava o Google, perguntas do Google, um outro grupo que utilizava revistas, né? Basicamente, hoje, revista e jornal impresso quase ninguém lê. É uma coisa bem rara com o mundo digitalizado. Um percentual que usava aí o rádio, um grupo que usava YouTube e também sites, outro grupo que usava billboards, que a gente pode usar aí, que são aqueles painéis de divulgação, né? Aqueles painéis grandes de divulgação que a gente tem na entrada da cidade, por exemplo, né? Em vez da entrada de Guaxupé seja... Aqui tem Unimed, a gente pode colocar na entrada de Guaxupé, aqui nós cuidamos da saúde bucal da nossa população, então podemos usar aí essas outdoors, né? Seria aí o termo que a gente poderia traduzir o billboard. A televisão, aí já é mais restrito, né? Porque nem todas as operadoras de comunicação dão esse espaço. Aqui em Varginha a gente tem conseguido o espaço da IPTV, por exemplo. Muitos dentistas não sabiam ou não responderam, nenhum usava Twitter, né? E aplicativo para smartphone também não utilizava. Então, olha só, quantas possibilidades. Esse estudo aqui é antes da pandemia, né? Então, possibilidades que se abrem. Aqui é o que eu falei para vocês do TikTok. Então, se vocês não conheceram ainda, né? Está entre os aplicativos mais baixados, está à frente do Instagram, do Facebook, do Snapchat, do Twitter. Os adolescentes têm entrado muito nesse TikTok, que é um concorrente direto aí do Instagram e do Facebook, e que é de origem chinesa. Então, além das possibilidades, ainda tem esse novo para a gente poder trabalhar aí, esse especificamente com adolescente. Aqui a gente não vai encontrar o público mais idoso. Vamos encontrar aqui nessa rede social o público entre 16 e 24 anos, que é preponderante. Aqui a gente também tem as crianças, a Denise está falando também que as crianças têm baixado o TikTok, né? Verdade, Denise. Então, é uma rede social que, se não aprendeu nada ou não ajudou nada, essa aula pelo menos já sabe que existe o TikTok. Muito bem. E além disso ainda, tem uma questão importante que a gente precisa entender, que é a outra forma de a gente poder fazer intervenções, que são com os aplicativos. Então, esse aplicativo, eu poderia até fazer com vocês aqui ao vivo, né? Mas aí gastaria um tempinho, e o foco é a gente fazer um debate também e tirar dúvidas. Então, o Mentimentor, ele é uma possibilidade de a gente fazer o que seria aí uma tempestade de ideias. Então, por exemplo, eu chego e pergunto, quais são as qualidades de um bom profissional? E crio a resposta para cada pessoa, colocar 3 palavras. E aí a palavra que aparece mais, ela fica em destaque. Então, eu projeto. Então, quando eu vou fazer uma atividade, por exemplo, com professores, eu vou lá no Mentimentor e crio a pergunta. O que é a saúde bucal para vocês? E falo que tem que responder em 3 palavras. E aí vai gerar um PIN, vai gerar um número que eles vão acessar do celular. Cada um digita as 3 palavras e vai aparecer aqui para nós a que estiver mais... a que tiver mais número de pessoas respondendo aquilo. É como se fosse uma enquete. Aqui a gente tem também o Everton, que é meu aluno que está aqui. O Everton tem trabalhado com isso há algum tempo já, né? E aí é importante a gente pensar aqui no Kahoot. O Kahoot, ele é uma ferramenta de um quiz, ele é de perguntas. Então, dá para fazer o Kahoot, por exemplo, trabalhando, um pouco de gamificação, muitas vezes. Eu posso fazer perguntas sobre a saúde bucal, disponibilizo um número para os adolescentes daquele grupo de WhatsApp, eles respondem, e aquele que for campeão da semana, por exemplo, ele tem um brinde. Então, é muito interessante a gente usar mecanismo de competição com jovem, com adolescente.
acaba sendo aí uma forma de atração. Então, o Kahoot é uma ferramenta também bem legal, que a gente pode fazer aí perguntas sobre a saúde bucal, e aquele adolescente que na semana tiver a maior pontuação, ou que naquele dia que jogou tiver a maior pontuação, ele recebe da equipe, por exemplo, um kit de saúde bucal, ou um outro brinde que a equipe selecione, ou que ganhe do comércio, não sei. Aí a nossa criatividade vai longe. É interessante a gente perceber que a adesão às redes sociais, ela se dá pelos indivíduos. Então, quando eu crio, por exemplo, uma página no Facebook e a pessoa é adicionada, ela que pede para ser adicionada. Então, para poder a pessoa se adicionar no Facebook, ninguém precisa de autorização, né? O conteúdo, logicamente, ele segue regras do ponto de vista da acurácia daquele conteúdo postado, mas eu não preciso pedir autorização para o pai e para o filho entrar no Facebook, porque ele já está lá com conteúdo da saúde bucal ou não. Agora, quando eu vou fazer uma intervenção, por exemplo, num grupo específico, e aí a gente lembra do saúde na escola, né? Sempre quando eu vou fazer uma intervenção, eu preciso da autorização dos responsáveis. Então, se for em rede social, eu não preciso dessa autorização. Agora, se for, por exemplo, eu vou entrar numa sala de aula que nunca nenhum pai autorizou atividade com aquelas crianças. Então, é interessante que a gente peça autorização para esses pais. Ou, o que acontece muito hoje também, é que os pais acompanham as aulas das crianças, né? Então, o pai está ciente de todo o conteúdo que vai ser ali abordado e ministrado. E aí, com consideração final, para a gente poder também deixar um intervalinho para debates, para a gente poder também conversar, justamente essa abordagem da gente poder pensar nas desigualdades. Eu retomo essas questões das desigualdades. Então, o iPhone e o iFome, então é uma questão que a gente não pode nunca esquecer daqueles que estão aleijados desse processo, então pensar em estratégias para isso. Aqui é uma realidade dura, e aí a gente tem que enfrentar isso de forma diferente. Então, a gente tem aquela criança com toda a condição no seu notebook, tendo as aulas, mas nós temos aquela criança que não tem essa possibilidade. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele vem acentuar as discrepâncias que nosso país tem. Então, a gente, saúde bucal, tem que ter o olhar diferenciado para essas questões. O mesmo dente desta boca, infelizmente, não é o mesmo dente da outra boca. Então, as formas de proteção aqui são múltiplas, as formas de vulnerabilidade aqui são múltiplas. E a gente cai nos determinantes sociais. Então, a gente começa com os determinantes sociais, a gente termina com os determinantes sociais. Se eu faço material só para esse público, eu estou acentuando as desigualdades, e as desigualdades injustas. Então, esse aqui tem que receber o impresso, esse aqui tem que receber os insumos de higiene oral, este aqui provavelmente não vai ser o CEL 0, né? Então, a gente precisa ter atenção à polarização, e é basicamente isso. Aqui tem um capítulo, como o Heron comentou, para quem quiser saber mais, eu também vou disponibilizar esse material. A gente trabalha sempre com rede colaborativa, a gente não tem direito autoral de nada, procura sempre compartilhar o conhecimento. Então, essa apresentação, esse material vai ficar para o Heron, mas para quem quiser aprofundar, temos um livro que lançamos agora em 2020, com o professor Fábio Miali, lá da Unicamp, e, no caso, a gente escreveu esse capítulo aí, Tecnologia da Informação, Mídia Social, Educação e Promoção da Saúde, que eu procurei trazer para vocês, e basicamente eu acho que o momento é esse, é o momento da gente trazer tecnologia leve, da gente poder trazer a nossa criatividade, da gente pensar na clínica ampliada. Então, quebra as paredes aí do consultório e vamos fazer promoção da saúde bucal. E aí, para a gente poder começar a conversar, eu queria trazer para vocês esse grande escrito de Galeano, né, que nos fala das veias aí da América Latina, que ele diz o seguinte para nós: olha, a utopia está no horizonte, eu caminho 2 passos e ela corre 2 passos,
e o horizonte corre 10 passos adiante. Então, para que serve a utopia? Ela serve para isso, serve para a gente caminhar, para a gente não ficar parado. Então, saúde bucal, vamos caminhar, não vamos ficar parado, não vamos nos paralisar, vamos enfrentar a Covid-19, vamos continuar cuidando da nossa população, vamos promover saúde, vamos romper as fronteiras do nosso consultório, sair do mocho e fazer a diferença. Eu estou agora aberto para a gente conversar, bater um papo gostoso, que é sempre muito bom estar com amigos, com colegas muito queridos. E aí, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Vinícius, primeiro eu queria parabenizar, né, saber quando você ia ministrar aqui para a gente, é uma demanda que estava surgindo e o tanto da sua experiência, não só como da teoria da academia, mas trazendo da prática, né, e seu equilíbrio aí também entre o social e o digital. Muito bom mesmo, tá? Eu queria que os colegas participassem aí, a gente tem um tempo para discussão. No chat já rolou em uma troca de compartilhamento de experiência, que a Jaqueline colocou aí, alguns colegas já compartilhando, mas ficaram duas perguntas ali, né, do Guilherme, acho que é de Serrania, se poderia disponibilizar o material e principalmente o roteiro de telemonitoramento, tanto para PNE, para prótese e gestante, e uma pergunta também da Daniele, deixa eu procurar ela aqui. Enquanto você procura, eu vou responder aqui o Guilherme Reynoso. Guilherme, seguinte, estamos juntos, tudo que a gente produz é para todos nós. Então, esse material vou estar disponibilizando para o Heron, ele vai poder enviar para vocês, e aí adaptem, mexam, apaguem, mude se precisar alguma coisa, mas fica à vontade, esse conteúdo aí é para todos nós. Como diz a Jaque aí, é para o SUS. Então, se é para o SUS, é para todos nós, não tem nenhum material que seja aí só para Varginha, não, é para toda a população que quiser fazer acesso e modificar, melhorar, sempre pode melhorar. Então, o Heron vai disponibilizar para vocês todo esse conteúdo, essa apresentação, com as possibilidades, e é isso, metendo a cara, fuçando, mexendo, a gente vai aprendendo. O importante é não ficar parado. Muito obrigado aí, viu, Vinícius, por disponibilizar, compartilhar mesmo aí com os profissionais. A aula também, queria deixar claro que a gente está gravando aqui, né, foi uma aula, né, o professor tem didática, assim, para poder estar passando, e depois a gente vai deixar também o link disponível. A Daniela era do registro do sistema do ESUS na aba de atividade coletiva, você acabou falando depois, né. Queria registrar, está aqui conosco também a Mirna, referência técnica de prótese, odonto hospitalar, aí, obrigado pela sua participação aí conosco também. E eu vou deixar agora o espaço aí para os nossos colegas tirar dúvida, para poder compartilhar experiência também, discussão, que eu acho que a gente aprende muito com essa troca coletiva que está aqui nos municípios, assim, o pessoal aí de Guaxupé, eu acho que eles estão também disponibilizando no YouTube, não é isso? Educação e Família. Você poderia falar para a gente também. Boa tarde, Heron. Vinícius, para a excelente explanação, como sempre. Eu não vou abrir a câmera, porque minha câmera está muito escura, tá? Mas foi muito bom, esclarecedor. E nós aqui de Guaxupé, a gente iniciou o trabalho com um grupo do CRAS, que são adolescentes, né, em torno de 190 adolescentes, e a gente começou a utilizar a plataforma Meet. Somente nós estamos fazendo uma palestra com eles, e aí a gente pede sugestões de novas palestras, tanto é que eles pediram até para que a psicóloga, né, que alguns deles disseram que estavam entristecidos, do isolamento, aí a psicóloga do CAPS, também fez uma explanação para eles via Meet. E nesse centro de convivência do CRAS, tem crianças de 6 a 12 anos e idosos.
Essas crianças de 6 a 12 anos, aí nós estamos confeccionando pequenos vídeos curtos, né, até por conta do celular. Nós estamos usando os nossos servers mesmo. Então, a questão de enviar, de armazenamento, né? Então, assim, a gente tem feito pequenos vídeos e eu envio para a coordenação e a coordenação tem enviado para semanalmente. E pai, eles me incluíram no WhatsApp, então, onde eu faço a interação com eles diária, né? Então, todos os dias de manhã, tem o professor de uma disciplina e de manhã ficou para que eu fizesse a interação com eles. Então, eu mando um áudiozinho, dando bom dia, como que eles passaram, enfim, né, tentando uma didática, né, da forma de entendimento deles. E sempre estou inserindo também pequenos vídeos sobre, né, a cárie, sobre alimentação saudável, sobre o uso de máscara, sobre a importância do isolamento, uso do fio dental, e eles me dão feedback, né? Eles gravam o vídeo, eles escovando os dentes, e me mandam todos os dias. Então, eu coloco lá, escovar os dentes após as ações, antes de dormir. Então, assim, o dia todo eles estão, né? Isso quando manda no privado, né? Então, assim, acaba criando um vínculo, né? Então, sempre, e são super participativos. Eu estou impressionada com essa turminha da PAI, que eles são super participativos. Tem também o pessoal da ADG, que aí é nesse sistema também da gravação do vídeo, dos vídeos, que aí, finalmente a gente está repassando para eles. E junto comigo está o Dr. Marqueira, né, que é cirurgião dentista, e a Maíra Jundurian, que eu acho que eles estão aqui na reunião com a gente. Então, assim, eu gravo com eles e nós estamos fazendo, assim, disponibilizando esses videozinhos. E também essa parceria com a rede municipal, que a TV Sul, né, está fazendo gravações, e aí a prefeitura está inserindo no link da prefeitura, da Secretaria de Educação, né, as nossas orientações sobre prevenção. Por isso que eu adoro essas TSBs maravilhosas desse nosso Minas Gerais. Parabéns, Sinara. Mas é um conjunto, né, o Vinícius? Então, assim, sim, aqui, Guaxupé, a gente tem um suporte bacana, tem a nossa diretora, o nosso organograma aqui, ele não está muito... Ele vai ser mudado, né? Mas a Valéria é a diretora de divisão odontológica, e que, assim, também tem dado um suporte bacana para a gente, né? Então, assim, fica fácil da gente estar trabalhando, né? E é o que eu falei, a questão das crianças da PAI, né? Uma das meninas chama ela. Então, eu já fico até esperando, né? Ela mandar o bom dela, né? Então, é aquela questão... né, do vínculo mesmo. Agora, foi até muito bom a sua explanação quanto à questão dessa exclusão, né, da falta de acesso de alguns, que, infelizmente, a gente não tinha pensado nessa questão de estar imprimindo algum material e estar disponibilizando para a educação, né? Então, agora também eu acho que é uma ideia, né, que a gente pode estar levando para a educação para estar fazendo a impressão desse material, para estar disponibilizando para essas crianças da zona rural, né, e quem não tem esse acesso. Vinícius, eu certamente quero te parabenizar, eu sou sua fã, você sabe disso, eu não escondo
ninguém. Gente, eu sou fã desse camarada aí, sou fã. E eu fico muito feliz de saber que a nossa secretaria, dentre as diretrizes que nós estamos trabalhando para apoiar os 853 municípios, dentre um dos eixos que a gente tem trabalhado é justamente a questão da teleorientação, do telemonitoramento, na perspectiva da educação permanente e na perspectiva da clínica ampliada. Então, eu fico muito feliz de constatar, né, que o que a gente está trabalhando, os municípios já estão fazendo, né? Já tem pessoas que estão fazendo, como é o seu caso, como é o caso de Guaxupé e outros municípios aí que se colocaram. Então, assim, eu quero externalizar aqui a minha alegria de saber que o que a gente está trabalhando é possível, tanto é possível que já tem municípios que estão fazendo, né? Então, a gente está trabalhando na nossa secretaria nesse sentido, exatamente nesse sentido, a gente usar a potência, né, dessa ferramenta da teleodontologia, agora com a normatização pelo CFO, da gente estar incorporando nas nossas práticas, no nosso cotidiano, do nosso trabalho no SUS, essas tecnologias leves que nos permitam trabalhar a promoção da saúde e a prevenção das doenças e agravos bucais, que é o que a clínica ampliada ela preconiza, né? O cuidado centrado na pessoa, e não naquelas nossas práticas que nós até hoje estamos com um pouco de dificuldade de desapegarmos, que é a prática centrada na doença, né? O mocho é importante, a caneta é importante, nós temos trabalhado as questões estruturais, as questões das EPIs. Semana que vem, a gente está encaminhando para o COIS, né, um documento com os protocolos de uso de EPI, as nossas recomendações, né, mas, e também vamos estar trabalhando no sentido das necessidades inadiáveis, estamos trabalhando uma nota informativa sobre a teleorientação, o telemonitoramento. Tivemos hoje uma discussão com a coordenação da saúde materna e infantil, no sentido da gente avançar na garantia da atenção à saúde bucal da gestante, da gente avançar na primeira consulta odontológica programática. Então, é com muita alegria, com muita felicidade que eu ouço você aí dizendo aí, né, você que aplicou tudo isso, né, no território, né, você com a fundamentação, né, com o arcabouço teórico, você aplicou, então você está mostrando que existe possibilidade de aplicabilidade de tudo isso. E eu fico muito feliz, né, porque é nesse sentido que a gente também está pensando. Então eu vejo que a gente está super alinhado, a gente está super elegante, a gente é fina, elegante e sincera. Então, assim, é com muita alegria que eu escuto isso tudo de você, e assim, estou muito feliz, e te dar os parabéns a você, a Guaxupé, aos demais municípios que estão aí, que ousam, né, mesmo sem poder registrar, mesmo sem estar escrito, mesmo sem alguém falar assim, isso é uma lei, isso está escrito, as pessoas estão fazendo. Então, assim, o que move o mundo é o desejo mesmo, e não é uma norma, e não é um escrito que vai fazer as pessoas fazerem. Muito pelo contrário, é o desejo que elas trazem dentro delas, que faz com que elas realizem o que ninguém até então realizou. Então, só tenho a dar os parabéns à Varginha, a você, ao Heron, aos demais municípios, todo mundo que está aqui, e a todo mundo que tem coragem de ousar, que tem coragem que tem um lugar de fala, que tem a condição de fazer algo por alguém. E quem pode fazer alguma coisa pela saúde bucal das pessoas, somos nós. Porque não vai ter Sassamutema, não vai ter nenhuma divindade que vai descer do céu, não tem Sassamutema, tem a gente. Somos nós que vamos fazer tudo isso, sabe? Não vai esperar ter que nascer um Messias. Nesse momento, esses Messias somos nós. E é a gente que vai precisar de arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? A gente está sendo muito importante nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma nas práticas odontológicas. E somos nós que vamos operacionalizar tudo isso. Então, eu quero dar os parabéns aos municípios, parabéns ao Heron por essa
proatividade dele, por essa iniciativa dele, muito rica a nossa conversa. Fiz uma série de anotações, eu não sou de anotar nada, eu consegui anotar 2 páginas, eu estou assim, estou boba. E eu estou contando com você, a gente vai estar montando algumas coisas, e eu tenho certeza que a gente pode contar com você para somar nas diretrizes que a gente está desenhando de uma forma geral dos 853 municípios. Parabéns, Heron, você mais uma vez brilhou com essa ideia de estar chamando o Vinícius aí. Carol, um beijo para você. Beijo aí também, agradeço muito aí a participação da Jaqueline, né? Quem não conhece, né? É uma figura assim, e todo o conhecimento dela, assim, ela nos empolga, e que bom saber, né, que ela está aqui conosco na atenção básica também, né? Que eu acho que é onde tudo acontece. Então, acho que o Vinícius aí, a fala dele, como você colocou, tem aplicabilidade, que ele traz para a academia, traz os conhecimentos científicos para o território, é isso que a gente está precisando, voltar para o território, né? Sair do comodismo, é isso que a gente está tratando com os municípios, que a gente possa estar realmente ali mais próximo do território, voltar para as unidades, com segurança, e mostrar a nossa atuação para a população, né? Então, eu queria que vocês falassem, mas também tem mais um tempinho aqui. Só quem já está saindo, tem um link no Fórum SUS, eu deixei no chat. Depois, se puderem clicar lá, a gente vai aprendendo, né? O Vinícius me ajudou também nesse formulário, para fazer uma avaliação do que vocês acharam, quais outras temáticas que vocês querem que a gente aborde aqui, para a gente poder trazer outros profissionais tão competentes assim, do nível do Vinícius, a gente está correndo atrás, que vocês podem preencher. E por lá também eu pego o e-mail de todo mundo para disponibilizar o material e a certificação, tá? Fala aí agora de vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, eu sou Mônica de Cabo Verde, estou aqui junto com a Elaine, né? E a Edileuza lá atrás, técnica. Nós estamos muito contentes, porque eu tenho menos de 2 anos na prefeitura, e eu comecei no distrito aqui de Cabo Verde, uma zona rural muito grande para trabalhar na estratégia, e não era inicialmente a minha intenção, mas o que me foi proposto, eu fui para lá, aderi, fui conhecer, estudar, e me apaixonei por essa questão da promoção da saúde e da prevenção dos problemas. E vejo, assim, nisso o sentido da odontologia, a perspectiva de mudança, e a gente já tem implementado algumas mudanças, um trabalho na escola, na creche, um trabalho junto com a população, indo fazer visitas na zona rural para as pessoas menos favorecidas, com a participação dos agentes comunitários de saúde, que trazem para a gente as informações das famílias mais necessitadas. E eu vejo, assim, nisso o sentido da mudança na odontologia, porque eu vejo perspectiva de mudança, não só tratar a doença a partir desse nosso trabalho. E fico contente de ver esse incentivo no trabalho de vocês. Vinícius, gostei muito. Muita coisa aí, tive afinidade de sentir mesmo, vamos falar assim, que a gente está interagindo mesmo sem saber, em muitas informações. Que legal, obrigada a vocês. Obrigado aí, Mônica, pelas contribuições. A gente vai acompanhando também, né, do plano de ação, assim, que nós tivemos que fazer a partir dos cenários. A gente aproximou muito dos territórios, né, então as tecnologias permitem a gente aproximar, a gente poder estar mais próximo, conhecer mais as demandas, e o objetivo que a gente teve com essas ações de educação permanente já estavam programadas antes da pandemia, né? Então, por que não agora vamos deixar de fazer? Então, tem sido, acho que o resultado, assim, o retorno tem sido melhor do que o esperado. Alguém mais, alguma colocação? Quer compartilhar alguma coisa aí conosco? Os outros colegas também aí, dos outros municípios, ou de outras regionais, referências técnicas também, sintam-se à vontade aí também. Obrigado aí pela
presença aqui conosco nessa tarde. Dei um recadinho para você aí, Vinícius. Não, ainda não. Vai lá, Jaqueline. Sim, Jaque, vamos compartilhar o link também, porque acho que essa questão de possibilidades para a gente poder trabalhar e construindo caminhos, eu acho que é bem bacana. E queria só colocar também que, enquanto universidade, aqui em Varginha, no campus da Unifenas, a gente está aberto, podem me chamar no e-mail ou também nas redes sociais, menos no TikTok. No TikTok eu já passei dos 24, eu não estou lá ainda, mas no Instagram e no Facebook é Vinícius Rocha, podem me chamar lá que a gente compartilha, e vamos compartilhando também, aí o Heron depois vai passar para todo mundo, porque algumas pessoas já saíram, tivemos uma audiência bem bacana aí, bastante gente participando, isso é muito bom, mostra que tem muita gente boa querendo fazer a diferença, e minha fala final é somente essa, de gratidão. A gente tem um tempo não tão grande de percorrer o SUS, mas já alguma caminhada, e a gente sabe que o importante na vida é a gente se somar uns aos outros. Então, ninguém detém todo o saber, cada um vê de uma ótica e pode contribuir um pouquinho, e a gente cresce junto, né? Então, acho que a gente tem muito a crescer em Minas Gerais e fazer a diferença. A gente tem um apoio total de toda a coordenação aí, seja ela do Estado, seja ela também das superintendências regionais. A gente tem pessoas técnicas fantásticas, a Carol, o Heron, pessoas que realmente fazem a diferença e que amam esse SUS que é que está salvando as nossas vidas e de tantas pessoas aí, que mostra-se cada vez mais a importância de a gente defender esse sistema e trabalhar nele para fazer a diferença. Então, eu só posso agradecer Carol, Heron, Jaque, Mirna, são pessoas aí que, de fato, se debruçam e se dedicam e dão a vida, de fato, e fazem a diferença aí para cada um de nós. E nada disso seria possível sem as pessoas das unidades básicas, né? Sem a ACS, sem o TSB, sem as ASBs. Então, mais do que nunca, a gente precisa valorizar a nossa equipe, né? Se a gente estava muito centrado no cirurgião dentista, agora a gente sabe que a alta rotação não é a panaceia, ela gera aerosol e a gente vai ter que aprender a viver se defendendo dela. Então, vamos usar a promoção da saúde, que o potencial de nos causar dano é zero. Valeu aí, muito obrigado, Vinícius. Meus agradecimentos aí por compartilhar conosco, né, do seu tempo aí, das suas férias, mas você não para, né? A pessoa que não para tá aí no SUS, nas atividades aí da faculdade, mas continua, né, assim, proativo. Agradeço muito a presença de todos que ficaram aí, né, os profissionais, ESBs, TSBs, como você bem colocou, são importantes, a gente trabalhar em equipe, a gente quebrar também aquele paradigma do consultório puxadinho, né, que fica separado lá da equipe de saúde da família, interagir mais, se intrometer mais, se mostrar mais, é o momento da gente ter visibilidade. Chamar todo mundo para as nossas ações aí também, participar das ações coletivas dentro da atenção básica, né? Eu acho que sem o mocho e sem a alta rotação, a gente tem a oportunidade de fazer mais do que a atenção básica deve se fazer, né? Então, eu acho que a partir do momento que você falou de utopia, de buscar, eu acho que a utopia seria, assim, o cirurgião dentista, a auxiliar, a TSB, a equipe está lá para não ter a cárie, né? A partir do momento que a gente tiver essa concepção do CPOD C0, COD 0, independente de você vai ter casos individuais para você fazer o procedimento, mas se conseguir manter ali a população livre da doença, acho que esse é o foco, o conceito de clínica ampliada, extramuros, sair do território, é isso que a gente precisa. Então, agradeço muito, acrescentou muito aí as suas colocações, né, para a gente ver que é urgente a promoção de saúde,
ainda mais nesse momento, e como usar a tecnologia, mas de modo equilibrado também, pensando naqueles que não têm acesso, e social, né, e essa importância social que a gente tem, aí o papel social de quem está no SUS, por mais que seja dentista, ou SB, TSB, a gente tem um papel aí importante. E é um momento a gente participar também em outros espaços. Eu coloco aí, não poderia deixar de falar dos conselhos de saúde, né? Tem muitas reuniões acontecendo virtualmente, os dentistas precisam preencher esses espaços também. Falei, o recurso que está vindo, a portaria aí que a Jaqueline bem nos lembrou, 1666, ela é bastante, é muito recurso, tem município recebendo milhões, literalmente milhões. Então, eu pus aqui na Regional de Alfenas, foram mais de 50 milhões aqui que veio em recursos, e não é só para o hospital, como você lembrou, né? É recurso para ser utilizado, e o que mais eu acho que dói da gente ver nessa pandemia, fora as pessoas, né, não são números, a corrupção em meio a isso tudo, esse desvio de recurso. Então, a gente também tem um papel em fiscalizar isso, em cobrar isso. Esse recurso também é para a saúde bucal, é para a população. Então, acho que a gente tem um papel muito importante nisso. E muito obrigado aí a todos, né? Eu acho que foi bem proveitosa essas 2 horas que nós tivemos aí. E o pessoal depois participa lá no Google Formulários, lá eu deixei o link aí. Por lá eu pego o e-mail também, disponibilizo o material para